Sejam muito bem-vindos ao treinamento de exames laboratoriais em imunologia. Esta apresentação faz parte do nosso programa de padronização das instruções técnicas de trabalho, as ITTs, com foco específico na área de imunologia. A ideia é revisar os principais grupos de exames, lembrar os pontos críticos de amostra, preparo, metodologia, valores de referência e interpretação básica, sempre alinhados às ITTs do serviço. Neste treinamento vamos abordar as ITTs metodológicas da faixa ITT.lab.M.28 até 57, que reúnem os exames de imunologia realizados na nossa rotina. Esses documentos descrevem de forma padronizada a aplicação clínica de cada exame, o tipo de amostra, o preparo do paciente, a metodologia empregada, os valores de referência e as orientações de interpretação. É recomendado a leitura completa de todas elas para a correta interpretação dos exames. Marcadores sorológicos para hepatites e HIV. Neste bloco, vemos os marcadores sorológicos para hepatites e HIV, anti-HBs, anti-HBC total, anti-HBC-IgM, anti-HCV, HBsAg e anti-HIV. Esses exames são utilizados para diagnóstico e acompanhamento de infecções virais, permitindo identificar exposição prévia, imunização, infecção aguda ou crônica, conforme a combinação dos marcadores. A metodologia utilizada é o imunoensaio CMIA, em português, imunoensaio por micropartículas com detecção quimioluminescente, de caráter qualitativo. A amostra pode ser soro ou plasma, em tubo com EDTA ou heparina, e o jejum não é obrigatório. O resultado de referência é o não reagente, mas a interpretação sempre deve considerar o conjunto de marcadores, o quadro clínico e o histórico vacinal do paciente. Infecções parasitárias e bacterianas, sífilis e toxoplasmose. Aqui temos os exames para infecções parasitárias e bacterianas, com destaque para sífilis e toxoplasmose, incluindo toxoplasmose IgG e IgM. A aplicação principal é a triagem e o acompanhamento de sífilis e toxoplasmose, especialmente em contextos de pré-natal, doenças sistêmicas e investigação de infecções congênitas. A metodologia adotada também é o imunoensaio CMIA, com resultado de referência não reagente. Em geral, a presença de IgM sugere infecção recente ou ativa, enquanto a IgG indica contato prévio. A interpretação deve levar em conta a fase da doença, a soroconversão e, quando necessário, testes confirmatórios e correlação clínica. Citomegalovírus, CMV-IgG e IgM. Neste slide, o foco é o citomegalovírus, com dosagem de CMV-IgG e IgM. Esses exames são indicados para avaliação de infecção primária ou de possível reativação, principalmente em gestantes, imunossuprimidos e pacientes críticos. O resultado de referência é não reagente para ambos os anticorpos. A presença de IgG isolada indica contato prévio e geralmente imunidade, enquanto a IgM sugere infecção ativa ou recente. Em casos de dúvida, é importante considerar a repetição do exame, testes complementares e sempre correlacionar com o quadro clínico e outros achados laboratoriais. Anticonvulsivantes e antimicrobianos. Neste bloco, estão reunidos os exames para monitorização de fármacos, incluindo os anticonvulsivantes ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital e o antimicrobiano vancomicina. A aplicação principal é o monitoramento terapêutico, avaliando se as concentrações séricas estão dentro da faixa terapêutica, abaixo dela, ou em níveis potencialmente tóxicos. A amostra recomendada, em geral, é soro ou plasma colhido em nível de vale, ou seja, imediatamente antes da próxima dose, conforme a ITT de cada fármaco. Como exemplo, o ácido valproico costuma ter referência entre 50 e 100 microgramas por mililitro, mas os valores exatos e a interpretação final devem seguir o que está descrito na ITT e considerar a clínica do paciente. Hormônios reprodutivos e gonadais. Aqui vemos os hormônios reprodutivos e gonadais, LH, FSH, prolactina e beta-HCG. Esses exames são aplicados na avaliação da fertilidade, de distúrbios hormonais e do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, além da detecção de gravidez e, em alguns casos, de neoplasias produtoras de HCG.
Os valores de referência variam de acordo com sexo, idade e fase do ciclo, e isso está detalhado em cada ETT. De forma geral, LH e FSH ajudam a avaliar a função gonadal, enquanto a prolactina se relaciona a distúrbios hipofisários e o beta-HCG é marcador clássico de gestação e de alguns tumores específicos. Tireoidianos e paratiroide. Neste slide, estão os exames tireoidianos e de paratiroide, TSH, T4 livre e PTH. Eles são fundamentais na investigação de hipo- e hipertireoidismo, além de alterações do metabolismo do cálcio relacionadas à paratiroide. Como referência geral, o TSH costuma ficar entre 0,35 e 4,94 milunidades internacionais por litro, o T4 livre entre 0,7 e 1,48 nanogramas por decilitro, enquanto o PTH apresenta faixas de referência que variam em picogramas por mililitro, conforme idade e método utilizado. A interpretação combina TSH e T4 livre para diferenciar hipo- e hipertireoidismo clínico ou subclínico, e utiliza o PTH em conjunto com cálcio e fósforo para avaliar hiper- ou hipoparatireoidismo. Vitaminas e metabolismo ósseo. Aqui temos as vitaminas relacionadas principalmente ao metabolismo ósseo e às anemias: vitamina B12, vitamina D e folato. Esses exames auxiliam na investigação de anemias megaloblásticas, neuropatias, osteomalácia e outras alterações ósseas e metabólicas. Como referência, a vitamina B12 costuma variar de 187 a 883 picogramas por mililitro. A vitamina D é considerada adequada em torno de 30 a 40 nanogramas por mililitro. E o folato apresenta valores desejáveis acima de 3,0 nanogramas por mililitro. Valores diminuídos devem sempre ser correlacionados com o quadro clínico, a dieta, o uso de medicamentos e outros exames laboratoriais, antes de definir condutas. Marcadores tumorais, PSA total e livre. Neste slide, o foco são os marcadores tumorais de próstata, PSA total e PSA livre. Eles são utilizados no rastreamento e no acompanhamento do câncer de próstata, sempre em conjunto com avaliação clínica, toque retal e exames de imagem, quando indicados. Em geral, considera-se referência o PSA total abaixo de 4 nanogramas por mililitro e uma relação PSA livre sobre PSA total menor que 15%, lembrando que esses limites podem variar conforme diretriz e método. Para evitar interferências, é importante seguir as orientações de preparo, não realizar coleta logo após relações sexuais, toque retal ou outros procedimentos prostáticos, idealmente com intervalo de 48 horas. Marcadores cardíacos, troponina I. Aqui temos a troponina I, um dos principais marcadores cardíacos utilizados na suspeita de infarto agudo do miocárdio. A aplicação é identificar lesão miocárdica aguda, acompanhando a elevação e, posteriormente, a queda da troponina ao longo do tempo. O valor de referência costuma ser menor que 0,04 nanograma por mililitro, lembrando que esse ponto de corte pode variar conforme o método e o equipamento. A interpretação deve sempre considerar a curva de troponina em pelo menos 2 ou 3 coletas seriadas, associada ao quadro clínico e ao eletrocardiograma, e nunca baseada em um único resultado isolado. Considerações finais. Neste slide de considerações finais, retomamos os pontos centrais dos exames de imunologia. Metodologias padronizadas, executadas de acordo com as ITTs, são fundamentais para garantir a confiabilidade dos resultados e a segurança do paciente. A maior parte dos exames aqui apresentados utiliza soro ou plasma, muitas vezes sem necessidade de jejum, mas sempre é obrigatório conferir as orientações específicas em cada ETT. Por fim, reforçamos que nenhum resultado deve ser interpretado sozinho. É indispensável correlacionar com a clínica, outros exames e, quando necessário, discutir o caso com a equipe assistencial. Para finalizar, pegue agora o seu celular e aponte a câmera para o QR Code exibido na tela. Você será direcionado para o formulário de treinamento, onde deverá preencher seu nome completo, setor de atuação e demais informações solicitadas. O registro no formulário é obrigatório para que o treinamento seja computado e possa ser rastreado pela equipe da qualidade. O link estará exposto na descrição desse vídeo.